entregou alguma coisa? Não. O senhor vendeu o teste Covid para o Ministério da Saúde e, de alguma maneira, gerou prejuízo ao Ministério da Saúde? Não. Deu propina para alguém? Não. O senhor participou de algum negócio com o governo nesta pandemia? Não. Bom, eu, senador Girão, senador Jorginho, estou fazendo esses questionamentos aqui porque eu procuro observar a linha de argumentação, a linha de questionamento que acontece no âmbito dessa CPI. Veja, Vossa Senhoria está aí e no começo do depoimento, alguém foi buscar no histórico da sua empresa para afirmar que de 93 a 2014, o BNDES teria feito 57 operações com a empresa de Vossa Senhoria. Senador Jorginho, é o maior dos absurdos que eu já vi. Alguém invocar esta informação num ambiente de CPI que investiga a Covid. Trata-se de uma clara perseguição política. Uma espécie, sabe de quê? Tem nome: revanche. Tentando criminalizar a ação empresarial por causa das manifestações públicas do empresário. A CPI sequer poderia estar requisitando informações que fogem ao escopo do requerimento aprovado pelo Senado, que define o objeto de investigação da CPI. Agora vai vendo, Brasil, vai vendo. Estão fazendo uma devassa na empresa do senhor Luciano Hang, enquanto se negam a investigar empresas que cometeram crimes durante a pandemia, envolvendo os governos do consórcio Nordeste. Lá são 9 os estados, inclusive um governado pelo filho do relator desta CPI. Mas não é só lá que aconteceram problemas, não. Nós tivemos operações da Polícia Federal em pelo menos 23 estados da Federação, investigando falcatruas, crimes como corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, fraude à licitação, de toda sorte. Mas estes crimes a CPI não quer investigar. Esses fatos que geraram bilhões de prejuízos aos estados e municípios e, sobretudo, custaram a vida de pessoas lá do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste. Não, isso não querem investigar. Essas informações não foram, ou até agora, não estão sendo relevantes para a CPI. Isso é uma barbaridade, senador Reisman. Isso é algo absurdo, disfarçatez, ridículo. Vimos hoje uma CPI que mudou de objeto. Agora, deputada Bia, agora é a CPI do BNDES. Vai vendo. Mas eu gostei, Luciano. Gostei muito, sabe por quê? Porque vai dar a oportunidade, nós temos que pedir para o presidente Pacheco para aumentar o escopo da CPI. Porque nós vamos apresentar um requerimento para investigar, levantar as empresas que foram financiadas pelo BNDES. É verdade. Para quantos e quais países foram enviados bilhões de reais do nosso BNDES? Dinheiro do povo brasileiro. Nos últimos 20 anos. Só para trazer aqui a memória, refrescar a memória dos que fingem não saber, só nos governos Lula e Dilma, foram mais de 10 bilhões de dólares desviados do Brasil para financiar obras e projetos
em países governados pela esquerda mundo afora. Talvez seja realmente o caso da CPI aprofundar nas investigações em relação ao que fez o BNDES. Foram mais de 50 bilhões de reais desviados daqui para lá. Dinheiro que faltou, senador Flávio Bolsonaro, para estruturar a rede de saúde Brasil afora. O número de leitos de UTIs no Brasil caiu nos últimos 10 anos, despencou, apesar do acréscimo da população. Sabe em que momento que voltou a crescer? No governo do presidente Bolsonaro. E, lamentavelmente, nesse cenário de pandemia. O que faltou de respiradores lá para os estados do consórcio Nordeste, porque meteram a mão, levaram o dinheiro e não entregaram os respiradores? Sabe quem é que foi lá entregar os respiradores para os estados do Nordeste? O Ministério da Saúde, do governo do presidente Bolsonaro. Mas faltou dinheiro, porque o BNDES financiou obra lá fora. Qual o tamanho do rombo? Só para se ter uma ideia, só Cuba, vai vendo, Brasil, só Cuba e Venezuela devem ao Brasil, devem ao BNDES 3,5 bilhões e não pagam. O BNDES, nos governos Lula e Dilma, financiaram as ditaduras lá fora. Mas hoje aqui, queriam fazer uma devassa na vida do empresário para saber se ele pegou ou não financiamentos no BNDES. Ele já disse que não. Senador Marco Rogério, o Tesouro Nacional está pagando o BNDES. O Tesouro Nacional está pagando o BNDES. O povo brasileiro. O Cuba não pagou e o Tesouro está pagando. Eu não aceito. Mas olha, não aceito que vocês investigar. interfiram o pronunciamento do senador Marco Rogério. Eu estou preocupado com vocês dois. Estou muito preocupado com vocês dois. Estou muito preocupado. Talvez o presidente queira que o Luciano contrate a advogada que veio aqui ontem para estar no lugar dos dois patronos que são da maior qualidade. Essa CPI é a CPI das narrativas. Aqui parece que não são investigadores, são igual aqueles comentaristas. Não vou ofender o futebol, porque tem bons comentaristas. O depoente vem e aí está cheio de comentaristas. A ciência que vale é a ciência dos arautos da CPI. A ciência agora virou uma questão de unanimidade. Não tem divergência, contraditório não cabe. Aquilo que sempre foi um dos pilares da ciência, Conclua, por favor. Hoje aqui nessa CPI não vale. Mas vamos lá, vamos lá. Então, senhor presidente, eu queria aqui reiterar que seria importante nós avançarmos com as investigações sobre o BNDES. Veja, o relator não fez perguntas ao depoente. Porque o que parece, tem muita gente que fica aqui, mas está perguntando o quê? Não. O relator, e é uma técnica, ele elabora uma narrativa completa, incluindo acusações graves, ao final, em cima da premissa que ele mesmo criou, faz uma pergunta genérica, como que buscando uma confirmação de todas as ideias que ele mesmo preconcebeu e elaborou. Isso não é interrogatório. Isso não é interrogatório, é inquisição. É como se perguntar para um suspeito, voz aqui, para acusar esses governantes por ter feito isso. Porque naquele momento foi a luta pela salvação de vidas. E usaram as armas e as ferramentas que tinham. Mas querem criminalizar apenas num endereço. Senador, num conclua, foco, por favor. O presidente da República. Obrigado, agradeço, senador Vossa Excelência, Marcos senhor presidente. Mais uma vez cumprimento o nosso depoente e que continue acreditando no Brasil e investindo, Obrigado, gerando senador. emprego e renda para o nosso país. Senador. Fui advertido do início da ordem do dia, mas vou garantir, como última inscrição no dia de hoje, a palavra do senador Eduardo Girão. Improrrogavelmente pelos 15 minutos. Eu só... Se Vossa Senhoria... Não, mas eu só queria agradecer para poder garantir para o ao senador Marcos Rogério as palavras e tenho certeza que lá atrás daquelas câmeras, o Brasil está vendo a verdade. Obrigado, senhor Luciano.
Senador Girão, vou garantir para Vossa Excelência e em seguida terei, por força da ordem do dia, que encerrar a sessão. Eu lhe agradeço, Senador senhor Girão, com a presidente. palavra. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria E pelo menos um dizer- registro, senhor presidente, para mim. Até em consideração por ser de Santa Catarina. Não preciso dar toda a palavra, mas pelo menos um registro eu gostaria de fazer. Vossa Excelência. Perfeito. Eu queria dizer que eu estou há pouco tempo aqui no Senado Federal, nunca planejei na minha vida estar aqui. É uma honra, uma alegria muito grande servir, aprender com todos os colegas dessa casa. Mas eu fico muito triste a que ponto o Senado chegou, senador Jorginho. Como a gente se apequenou ao longo dessas 60 sessões aqui do Senado Federal, nessa CPI da pandemia, que podia fazer um trabalho técnico, e nós sempre lutamos por isso, senador Marcos Duval, deixando projetos de poder de lado, avaliando, investigando o governo federal, estados e municípios de forma equilibrada. O que eu ouço nas ruas, eu faço questão de andar, olhar nos olhos dos cearenses, de ir nas feiras, nos mercados. Cada vez mais a quantidade de mensagem que eu recebi aqui hoje, de pessoas dizendo ao ponto, olha, eu já desisti. Eu assisto ainda essa CPI porque é um programa humorístico. Ou então para ver um MMA, para ver senador brigar com senador, deputada Bia Kicis. É algo triste para a realidade que nós chegamos aqui. Eu quero dar as boas-vindas para o empreendedor Luciano Hang. Me admira muito a sua coragem de vir aqui, e eu acho que foi unanimidade entre oposição, situação, independentes. O que o senhor falou de forma humilde, sem um pingo de soberba. Muitos pensam que senadores significam aí, estão numa casta superior, melhores do que os outros, se arvoram desse título, que é uma honra, é uma missão de vida servir. Daqui a pouco, hoje nós estamos senadores, daqui a pouco a gente continua a nossa trajetória, porque o povo que nos colocou aqui, não somos melhores nem piores do que ninguém. Mas o senhor deu uma demonstração aqui, lhe conheci hoje, de um empreendedor, gerador de emprego, uma pessoa comprometida com o bem do Brasil. Pode ter errado em alguma colocação, na ânsia de ajudar as pessoas, no momento de sombra que a gente viveu. Quem não tentou conversar com médicos? Vários colegas, deputados, senadores fizeram lives, eu inclusive, para saber, porque vacina é fundamental. Claro, sempre achei vacina fundamental. A questão do álcool em gel nas mãos, distanciamento físico. Mas por que não, com recomendação médica, o tratamento preventivo ou precoce? Que preconceito é esse? Desde que medicina é medicina, sempre isso ocorreu. Um não anula o outro. São as armas, nós estamos numa guerra. Todas as armas precisam ser usadas. O que eu vejo aqui é uma passagem interessante. Não há nada oculto que não seja revelado. Hoje a gente está vendo muita coisa que estava embaixo do tapete sair, graças à sua ousadia no bem de colocar certas verdades que estavam entaladas na garganta do povo brasileiro. Eu queria fazer umas perguntas aqui para o senhor, rapidamente, porque eu vi, respeito quem pensa diferente, mas eu vi uma perseguição aqui. Claramente, isso ficou marcado. Ontem, inclusive, até o ministro Moro colocaram aqui dentro. A Lava Jato.
que é um patrimônio imaterial do povo brasileiro, foi colocado aqui dentro, por uma questão de política. A gente tem que deixar as desavenças pessoais, projeto de poder, para ir atrás realmente do que a gente precisa ir. É aquela história do vilão virando mocinho e do mocinho virando vilão. Olha a inversão de valores que a gente está tendo, mas é importante que tudo isso esteja acontecendo. Senhor Luciano Hang, eu já presenciei aqui nessa comissão 2 meses, 3 meses atrás, dizendo o seguinte, uma frase um pouco chocante, que dizia o seguinte, que os empresários brasileiros, e essa cultura tem que ser mudada, né? Que só podem ganhar fortuna se for de forma ilícita. Diferente dos Estados Unidos, da Europa, que eles são incentivados, recebem premiações nesse sentido. Eu lhe pergunto, assim, de forma muito objetiva, o senhor, dentro da sua atividade, a remuneração de seus funcionários deve ter um salário fixo, deve ter prioridades, deve ter produtividade. Quanto é que o senhor gasta em folha de pagamento nesses 22 mil funcionários? 100 milhões por mês. Eu lhe pergunto, 100 milhões por mês, qual é a média salarial? Desculpe eu lhe perguntar, se o senhor puder me responder. Se você mais ou menos. por 22 mil, né, vai dar 4,5. 4,5. Né? Eu peço para colocar o vídeo, por favor, o vídeo para a gente assistir. Paz e bem, minha irmã, meu irmão, eu já mostrei para você a sede daquela empresa chamada Hempcare, que recebeu 48,7 milhões antecipado, no início sem nota fiscal, e que até hoje não entregou os 300 respiradores para o povo nordestino. Ela fica num prédio residencial em São Paulo, nem sede comercial tem. Agora eu vou mostrar para vocês a sede do Consórcio Nordeste aqui em Brasília. Você sabia que com seu dinheiro o Consórcio Nordeste mantém uma sede por quase 2,5 milhões de reais durante o contrato de 5 anos, ou seja, 40 mil reais do seu dinheiro por mês. Para fazer o quê? O custo anual desse Consórcio Nordeste, que vocês sabem, é uma reunião de estados alinhados ideologicamente, são 9 governos, custa, para você ter uma noção, o valor de 10 milhões de reais por ano. Essas denúncias todas que nós fizemos durante a CPI, que tentamos trazer Carlos Gabas, não deixaram a gente trazer, e outros personagens que participaram aí desse suposto esquema milionário, como a dona da empresa Hempcare, como também o Bruno Dauster, que é o chefe da Casa Civil, que caiu por causa do escândalo. O salário do Carlos Gabas, da diretoria, é de torno de 19 mil reais. Assessores, 17 mil reais. Gerente, 15 mil reais. Mas isso não parou, não. 1,3 milhão de reais é gasto com serviço jurídico. De quê? A transparência é muito difícil com relação a essas informações do seu dinheiro, que essa CPI não quer analisar. A comunicação social, para a mídia, essa coisa toda, é 1,3 milhão de reais. E as transferências para entidades privadas, isso chamou também muito a atenção. 2,5 milhões de reais. Senador Randolfo, se puder muito parar estranho esse tudo vídeo, isso. depois E eu o vou curioso disponibilizar de tudo isso para a CPI, por causa da questão do tempo apenas, que eu vou passar uma parte do meu tempo para o senador Perfeitamente, Jorginho. senador. Eu agradeço. Eu fui informado que ainda não está tendo votação, então ainda dá tempo de Vossa Excelência Perfeito, continuar. ótimo, ótimo. Esse vídeo depois eu vou disponibilizar na CPI, nas redes sociais, para quem quiser assistir, que tem outros dados interessantes. Mas o fato é que a média salarial, e não é fácil ser empresário nesse país, a burocracia,
o travamento, a perseguição. Pela ideologia, ele tem direito, ele é um cidadão. Eu até discordo do presidente Bolsonaro de muitas coisas, respeitosamente. Uma delas foi uma ameaça que nós tivemos semana passada aqui com arma de fogo. Que a CPI tem que ter uma resposta sobre isso, mas na condução da pandemia também tenho muitas reservas. Agora, ele tem o direito de se aliar ideologicamente de forma liberal, conservadora, com qualquer um. Por que tem que ser caçado, tem que ser perseguido, tem que ter um assassinato de reputação? Quantas famílias sobrevivem dessa empresa? Quantas famílias ainda vão crescer graças à coragem desse empreendedor brasileiro? R$ 4.500 é a média, mais ou menos, do salário. Você viu aqui o consórcio Nordeste, né? Dá vergonha. Dá vergonha. Mas o que está oculto precisa ser revelado. A podridão saindo. O Carlos Gabas continua lá, senador Jorginho. Você acha que ele saiu? Depois de tudo que nós demonstramos aqui, ele continua recebendo essa grana. Continua à frente desse consórcio Nordeste, que eu não aguento mais, que as pessoas me perguntam nas ruas, o que é que vocês vão fazer? Cadê as instituições? Nós vamos lutar até o último dia, mesmo sabendo que o relatório já está pronto. Aliás, antes do início da pandemia, é o meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, mas pelas entrevistas dadas até pelo relator, de quem é o culpado, quem é o inocente, eu acho que isso tira a credibilidade do trabalho que está sendo feito aqui. Eu queria também fazer uma pergunta. O senhor é um dos grandes empreendedores do país. Até 2018, era afiliado ao MDB e depois tornou-se um dos grandes apoiadores do presidente da República. O que o levou a se desligar do MDB? O senhor é filiado a algum outro partido político? Não, não sou filiado a nenhum partido político. Não queria ser um ativista com um partido. E por isso que eu me desfiliei. Após a passagem da sua mãe para o mundo espiritual, e considerando os últimos fatos dessa CPI envolvendo a Prevent Senior, o senhor foi procurado por alguma investigação do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, ou pelo Conselho Federal de Medicina, que inclusive eu defendo que venha essa CPI, porque esse assunto é nebuloso, de tratamento, e era a pessoa mais apropriada, a autoridade máxima do país, poderia vir aqui falar que é médico. A pergunta que eu lhe faço, o senhor foi procurado? Não. Não teve investigação, nada com relação a isso? Não. O senhor autorizou a divulgação ou uso do prontuário da senhora, sua mãe? Não. Como o senhor se sente, senhor Luciano Hang? Como o senhor se sente vendo... Eu me sinto... Perdendo, né? Me sinto violado, né? Na minha pessoa. O nome dela sendo especulado aqui. Eu sei porque a minha mãe também partiu em 2005. E eu me solidarizo com o senhor. Como foi o impacto da pandemia no seu negócio? Quais as medidas adotadas pelo governo auxiliaram a sua empresa durante esse período? Fomos impactados, sim, durante principalmente os primeiros meses do ano passado, mas a medida provisória 936, que deu assistência às empresas para que elas pudessem deixar os seus colaboradores em casa, para não demitir ninguém, foi de suma importância para o mercado de trabalho brasileiro. Na sua visão de mundo, nas suas relações interpessoais, na sua experiência, quais as medidas o senhor sugeriria a partir de agora no enfrentamento da pandemia? Eu acho que nós temos que parar de brigar, de esticar o elástico. Nós precisamos nos focar na harmonia, na paz, na união, principalmente para as pessoas mais humildes. Lá fora tem pessoas querendo trabalhar, então nós precisamos nos unir, Congresso, os três poderes, em prol de um país melhor.
que é o país do emprego. Eu vi, numa das respostas que o senhor deu para algum dos colegas aqui, que a politização do país tem atrapalhado muito. E é muito bom ouvir o diálogo. Nos intervalos, eu vi o senhor conversando com um senador, com outro aqui, de diversas posições políticas, inclusive que foram duros com o senhor, mas eu achei bacana essa atitude do diálogo, de buscar a compreensão. Encaminhando para o final, eu digo para o senhor que o estado do Ceará, o meu estado, que eu tive a honra a bênção de nascer e de servir aqui, com todas as minhas limitações e imperfeições, que são muitas, eu sei, mas está de portas abertas para receber uma empresa sua. E não apenas gerar emprego, gerar esperança para as pessoas. O que eu puder fazer, no limite das minhas forças, eu vou ajudar.